literatas, tudo bem com vocês? Aqui é a Giza Vatsky do Páginas e Claquetes. E eu voltei, finalmente, depois de 4 meses sem postar vídeo algum. Aos que me acompanham, né, agora no presente. Enfim, retornei e hoje eu trouxe simplesmente o melhor livro do semestre, porque agora estamos em julho de 2024 e eu posso falar com total propriedade que esse foi o melhor livro que eu li até agora, de todos que eu já postei. Porque, gente, o que foi esse livro? Foram simplesmente as melhores 800 páginas lidas da minha vida. E sim, se você já viu o título do vídeo, você deve estar imaginando que livro que eu tô falando. Um russo e simplesmente um dos meus autores favoritos, depois de 2 novelas. E esse garotão aqui, enfim, Anna Karenina. 4 meses lendo. E eu trouxe aqui pra resenhar pra vocês essa grande obra. Isso aqui é uma obra-prima, realmente, e... Enfim, eu vou tentar falar o mais breve possível da obra, tentar resumir 800 páginas em um vídeo que não fique tão longo, o que eu acho um pouco difícil, já que esse livro aqui daria pra fazer um curso inteiro. Mas vamos lá, né? Nenhuma missão é impossível. Eu tenho certeza que todas as pessoas já escutaram pelo menos alguma vez na vida a tão icônica frase que marca realmente talvez a literatura russa e que, curiosamente, ou não, abre e demarca exatamente o que o nosso querido Lev Tolstói irá tratar neste livro, nessa grande obra. Bom, aos que ainda não lembraram da frase ou não conhecem realmente, vou dizê-la aos senhores. Todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz da sua maneira. E é assim, com essa frase impactante, que Lev Tolstói abre Anna Karenina de forma icônica e que realmente marca gerações e continuará marcando para os meus filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Enfim, essa é uma frase que vai literalmente dizer tudo que vai... É a ideia que vai tratar o Anna Karenina. Porque qual era a ideia de um manuscrito bem-sucedido para o Tolstói? Um manuscrito bem-sucedido deveria ter ideias claras e defendidas durante o livro, de forma objetiva e precisa. Então, o Tolstói, ele era muito aficionado sobre a família, tanto que nós temos aqui uma outra novelinha, que inclusive, fugindo um poucão do assunto, recomendo não começar por um livro de 800 páginas, tá? Comecem por novelas russas. Eu indico muito A Morte de Ivan Ilitch. Não resenhei ainda, pretendo resenhar. E Felicidade Conjugal, que é simplesmente a minha novela favorita da vida. E isso aqui traz um tema de família. Então o Tolstói gostava muito desse assunto relativo à família, casamento, filhos, educação, enfim. E ele resolve tratar isso com maior profundidade neste seu livrinho aqui. Então a gente vai ter 2 famílias que não se parecem em nada e uma é feliz, e ele irá descrever o que seria uma família realmente feliz e... feliz. E uma família infeliz que vai se autodestruindo, porque ela se torna infeliz pelas próprias decisões. E aí o Tolstói vai nos mostrando isso de uma forma genial, realmente genial, porque ele descreve os personagens e os personagens dele parecem mais humanos do que nós mesmos. Eu sei que isso pode parecer meio estranho, mas se você ler isso daqui, você vai entender o que eu tô falando. Então, assim, gente, o meu vídeo não será capaz de exprimir tudo que tem essa obra, porque, assim, leiam, por favor, pelo menos uma vez na vida, Anna Karenina. Voltando, ele vai tratar de 2 famílias. 2 famílias protagonistas, só que assim, esse livro é a definição de mundo pequeno, porque todo mundo da alta sociedade da Rússia, porque esse livro vai mudar entre Moscou e São Petersburgo, que são as 2 capitais, assim, as 2 capitais da Rússia, e o campo que mora um dos protagonistas, e mais pra frente a sua esposa. Então ele vai falar dessa alta sociedade e das confusões e conflitos que eles têm. Só que são conflitos muito palpáveis, mais palpáveis, não é nem muito, são 100% palpáveis na nossa realidade. Bom,
A primeira família que abre o livro não é a família que será discutida e as duas principais. É a família dos Oblonsky. Porque assim, ó, tem a frase icônica e aí depois ele segue com uma outra impactante também, que é: tudo era confusão na casa dos Oblonsky. E aí o que a gente descobre já nesses primeiros capítulos que o Stepan Oblonsky traiu a mulher dele, a Dolly, Daria Alexandrovna, enfim, eu não sei sobre isso. Eu me apeguei somente ao nome deles e eu parei ali, porque, né, russo. E aí ela descobre que o marido estava traindo ela com, se eu não me engano, uma governanta francesa. E aí ela fica muito brava com ele. E aí fala que quer sair, levar os filhos pra morar com a mãe de novo. E aí ele tá super preocupado, né? Como que ele vai perder a esposa e o nome social dele? Inclusive, logo aqui a gente fala e a gente conhece um pouquinho dessa figura, né, que vai ser o Oblonsky. Inclusive, o Oblonsky é o meu, assim, o personagem que eu mais tenho raiva desse livro, porque ele é muito fingido. Ele é aquela pessoa que é amiga de todo mundo e que não é amiga de ninguém. Ele tá indo, daí ele é gente boa com todo mundo, vai na onda das ideias só pra depois poder se aproveitar. Tanto que ele é aquela pessoa, assim, que você tem uma conversa fácil, que você é amigão, mas na hora da confusão foge, sabe? É essa a impressão que a gente tem. Tanto que o cargo público que ele ocupa não foi conquistado por mérito dele, mas sim pelo cunhado, que também é um alto servidor do czar. Então olha só o que o Tolstói escreve já na página 16 da edição da Companhia das Letras. Stepan Arkaditch, que é o Oblonsky, era um homem sincero consigo mesmo. Não conseguia enganar-se e persuadir-se que estava arrependido da sua conduta, falando do adultério. Não conseguia agora arrepender-se por ele, um homem de 34 anos, bonito e namorador, não estar enamorado da esposa, mãe de 5 crianças vivas e de 2 já mortas, e apenas de um ano mais jovem que ele. Arrependia-se apenas de não ter sabido dissimular melhor diante da esposa. Então, assim, a gente já tem uma noção do que é o Stepan. Então, assim, ele quer ter uma vida pacata, realmente. Ele não tá arrependido da conduta dele. Tanto que, no decorrer do livro, ele termina com essa amante dele, que a gente fica nas primeiras partes, e ele muda. E a Dolly sabe disso. Ela está ciente disso, só decide ignorar depois no resto do livro. Então, o Stepan, nessa confusão familiar, o que ele decide fazer? Ele decide mandar uma carta pedindo socorro à sua irmã. Adivinhem quem é a irmã dele? Porque esse livro, né, é um mundo pequeno. Rússia é pequena. A gente vê isso aqui em Ana Karenina. A irmã do nosso querido Oblonsky é a Ana. E a Dolly tem muito carinho pela Ana, então o Oblonsky chama ela para apaziguar os nervos dos dois, para eles poderem se reconciliarem e voltar a ter uma vida conjugal feliz, né? Entre muitas, muitas, muitas aspas, porque ao decorrer da leitura a gente sabe que o Stepan, ele é um marido extremamente negligente, tanto que a Dolly vai morar com a irmã dela um tempo, porque eles não têm mais dinheiro para viver de tantas dívidas. E o Stepan simplesmente vai negligenciando e continua vivendo nos ciclos sociais da alta sociedade, ignorando tudo, assim, ignorando a família, indo visitar ela, ele largou ela no campo para as dívidas estarem muito altas. E aí ele ia visitá-la de semanas em semanas, ficava 2 dias, e aí era isso, sabe? Então o Stepan é realmente o personagem que eu mais detesto desse livro. Enfim. E como o mundo é muito pequeno, além da irmã do Oblonsky ser a Ana, um dos melhores amigos do Oblonsky é o nosso protagonista, o Lievin. Gente, o Lievin é simplesmente o personagem mais engraçado desse livro e fofinho. Porque, assim, ele é aquela pessoa muito bem educada em relação ao intelecto, ele é muito estudioso. Ele vive no campo, então ele não gosta de viver em sociedade, tipo, frequentar os bailes, jantares e aquelas conversas forçadas que se tinha antigamente, sabe? E só ir visitar. Tanto que mais pra frente a esposa dele, spoiler, a Kitty, né? Ela pede pra ele visitar um pessoal lá enquanto eles estão em Moscou.
E ele fala, por que eu vou ter que visitar lá, olhando um pra cara do outro e forçando conversa? Eu não quero ir, por que eu tenho que ir dela? Meu querido, boa educação, você tem que ir lá. Daí ele, mas isso é puro fingimento. Então ele tem muito disso. Inclusive, ele fala muitas ideias fora de hora. E isso é muito engraçado, porque ele solta várias pérolas. Eles estão conversando alguma coisa e ele solta a opinião dele, sabe? Muito, muito, muito engraçado. O Lievin é simplesmente incrível. E como eu comentei, o nosso personagem aqui, ele mora no campo e ele foi pra cidade, Moscou, se eu não me engano, com uma missão muito clara: pedir Kitty, a Chesba. Gente, eu não sei, perdão, não sei pronunciar o nome deles, sobrenome, mas pedir a irmã da Dolly, que ele está apaixonado há um tempão, em casamento. Porque assim, além dele estar apaixonado pela Kitty, ele tem uma ideia muito enfeitada do que é o casamento, a família, porque ele não teve uma vida muito estruturada. Então ele quer muito poder construir uma família e ele acha que a vida dele só vai começar após se casar com a Kitty. Tem que ser com a Kitty. Então ele viaja até Moscou para pedir a Kitty em casamento. E aí ele vai conversar com o Oblonsky e tudo mais. E o Oblonsky vai falar assim, cara, a Kitty tá tendo ela tá interessada em outro cara. Eu acho que ela vai ficar noiva de outra pessoa. Daí ele, não, né? Eu vou pedir ela em casamento. Ainda assim. Coitado do Lievin. Mas enfim, eu quero ler uma passagem antes de continuar a história, porque é bem interessante, que é de uma conversa que os dois vão jantar, o Lievin e o Oblonsky. E é bem no inicinho do livro, que é o Oblonsky pedindo um conselho pro Lievin, porque o Lievin, ele é bem o Lievin. Acho que lendo o livro a gente entende a personalidade do Lievin. Peraí só um pouquinho. Enfim, olha. O Oblonsky fala assim: suponha que você é casado, ama sua esposa, mas se apaixonou por outra mulher. O Lievin responde: desculpe, mas positivamente não compreendo como poderia. Do mesmo jeito que não compreendo como eu poderia agora, depois de ter comido até fartar, passar diante de uma confeitaria e roubar um brioche. O Lievin é um fofo. Eu acho que isso aí já demonstra muito a opinião dos dois. Mas enfim, voltando a Kitty. Ela tá interessada em outra pessoa. E quem seria essa outra pessoa? O nosso outro protagonista, o Vronsky, o Conde Vronsky. O Vronsky, ele é um fanfarrão que não quer nada com a vida. Ele é do exército, ele é jovem e ele é conquistador. E ele consegue conquistar todas as mulheres, enfim. E ele está de conversinha com a Kitty. Só que é importante lembrar que estamos falando do século XIX. E quando um homem estava de conversinha com uma mulher, é porque ele queria se casar, correto? Não no caso do Vronsky. A pobrezinha da Kitty estava achando que ele ia propor pra ela. E ele estava só enchendo o ego dele e ganhando satisfação. Então, eles estão lá, trocando olhares, e aqueles olhares significam muito pra Kitty, porque pro Vronsky só serve pra encher o ego dele e provar que ele consegue sim conquistar várias pessoas. Lá, a Kitty, inclusive, recusa o Lievin justamente por achar que vai ser pedido em casamento pelo Vronsky. E a gente fica com o coração na mão, porque também dá muita dó do Lievin, tadinho. Ele amava a Kitty, por mais que assim, eles não tivessem conversado muito ainda. Mas eles tinham, né? Acho que vocês entenderam. Os que estão acostumados a ler livros mais antigos sabem do que eu tô falando, porque os casais se juntam sem ter muita proximidade. Bom, vamos lá. Daí o Vronsky, na mesma noite que a Kitty recusa o Lievin, o Vronsky vai lá e aí ele percebe super que a Kitty tá gostando dele. E ela tá esperando um pedido. Inclusive, o pai da Kitty, o príncipe... Inclusive, eles tinham só título, tá? Não significa que era da realeza, parente do czario, enfim. O príncipe fala pra Kitty... Não sei se é pra Kitty... Não, pra esposa dele, pra mãe da Kitty. O Vronsky tá só de brincadeira com a nossa filha. Não leva a sério. Inclusive, o príncipe tem ótimos conselhos. Não leva ele a sério, porque ele não quer nada a sério.
E aí acontece, a princesa fala, não, ele vai sim propor a Kitty em casamento, pode ficar tranquilo. Daí ele fala, não, mas se ele não propor, a nossa filha vai ficar com a imagem manchada, e, enfim. Daí o Vronsky vai nessa noite, tem toda aquela troca de olhares, a Kitty sai toda felizinha, depois de ter recusado o Lievin em casamento, inclusive. E aí, o Vronsky, nos capítulos seguintes, ele vai buscar a mãe dele na estação de trem. E adivinha quem está chegando? E eu até anotei a página. A primeira vez que a nossa querida, uma das protagonistas, aparece é somente na página 72. Gente, a Ana é simplesmente colocada com um ar tão misterioso durante essas 72 páginas que você fica, meu Deus, quando que ela vai aparecer? Quando que ela vai aparecer? Quando que ela vai aparecer? Você fica curioso pra saber, porque ela é elogiada, ela é encantadora, ela é não sei o que. Então você fica realmente querendo saber como que é ela. E aí adivinha quando nós encontramos ela? Quando o irmão, o Oblonsky, vai buscar a Ana na estação de trem. E adivinha com quem a Ana veio conversando? Com a mãe do Vronsky. Então, assim, eles se encontram. O primeiro encontro desses dois. E é um encontro que você fica olhando e você pensa como que uma pessoa conseguiu escrever isso. Porque é perfeito, assim, em relação a como um ser humano se porta realmente. Porque a Ana, ela flerta de modo muito sutil com o Vronsky nessa estação, mas é o suficiente pro Vronsky, que na noite anterior havia recebido várias boas impressões da Kitty, não sei nem se eu posso dizer assim, estava confiante em relação ao seu poder de conquistamento. Enfim, tava com o ego lá em cima. Daí chega uma mulher, um pouco mais velha, só que com uma beleza mais madura. Não sei nem se eu posso falar assim, mas realmente uma pessoa que tem um poder, assim, que sabe o que tá fazendo. E aí ela começa a lançar um charme pro Vronsky, e aí dali pra frente é só pra trás, porque o Vronsky se sente atraído por ela, e mais do que pela Ana, mas sim pela oportunidade de poder conquistar uma mulher que seria proibida. Proibida, não entre aspas, realmente proibida. E aí eles começam nesse jogo. E o que realmente intensifica os dois a ficarem juntos é um baile que está sendo organizado. E aí, já que a Ana consegue sim reconciliar a Dolly e o Oblonsky, ela acaba conhecendo a Kitty. E aí elas ficam, assim, super amigas. Aí a Kitty fala pra ela até usar um vestido lilás e não sei o quê. E aí a Kitty tá com esperança de que nesse baile, que vai ser super grande, vai poder dançar com o Vronsky, e aí vai ser confirmado que os dois vão poder se casar e construir uma vida juntas. Só que daí ela fica esperando. E aí o Vronsky não pede ela pra mazurka, que seria a dança, assim, final, a mais importante, que realmente aconteceria entre pessoas que estão mais comprometidas. Tanto que ela tinha recusado vários jovens pra essa dança, esperando que o Vronsky ia convidar ela. E ele não convida. Com quem que ele aparece? Ele dança com a Ana. E é uma dança que as pessoas ficam até meio constrangidas, realmente, porque os dois se passam um pouco. E a Ana, ela tinha falado que ia com um certo vestido com a Kitty. E adivinha só, ela não vai com o vestido que a Kitty falou, ela vai com um vestido preto, simples, mas que deixasse acidentalmente os cabelos caírem nos ombros e um decote mostrando os ombros e essa parte assim. Ou seja, a Ana sabia que o Vronsky estaria e ela escolheu aquele vestido preto, recusando o lilás de Kitty propositalmente. Então a Ana é uma pessoa que sabe o que está fazendo. Então, assim, aos que acham que foi um acaso, os dois, não, são inocentes no que estavam fazendo. A paixão não dá pra controlar, né? Errados, porque a Ana estava fazendo de propósito. Eu procurei e eu achei simplesmente a cena em que fica um pouco mais claro sobre essa conquista
um conquistando o outro. E isso daqui prova que essa conquista foi feita simplesmente pra inflamar o ego um do outro. Só pra provar que os dois podiam ainda ser sedutores e enfim. Olha só. Toda vez que Vronsky falava com Anna, inflamava-se nos olhos deles um brilho de contentamento, e um sorriso de felicidade arqueava seus lábios rosados. Anna parecia fazer um esforço contra si mesma para não demonstrar esses sintomas de contentamento, mas eles sobressaíam por si mesmos em seu rosto. Então, assim, os dois são dois sedutores que sabem o que estão fazendo e eles decidem continuar fazendo, mesmo Vronsky sabendo que Anna era uma mulher casada. E ele, inclusive, pensa em uma parte do livro de que isso não tinha problema e que, afinal, porque uma dama casada não poderia ter uma relação, não poderia se relacionar com ele, né? Por que será? E o que é muito interessante nesse livro aqui é que o Tolstói, geralmente em comédias atuais, é normal ocorrer algum caso de adultério e simplesmente ser tudo perdoado porque o amor, que é um sentimento mágico e sobre-humano, escolheu essas duas pessoas para se apaixonarem porque elas, mesmo estando comprometidas com outras, não poderiam ficar juntas. Não é mesmo? Elas foram feitas umas para as outras porque elas não podem ficar juntas. E é isso muito que é passado em comédia romântica hoje em dia. Aqui, essas duas criaturinhas escolhem seguir esse caminho e o Tolstói vai apontar claramente as consequências que eles terão pela traição. E são consequências drásticas, mas assim, drásticas em um nível extremo. A Anna vai perder o filho que ela tem com o marido. Vai acontecer uma coisa que eu pretendo comentar um pouquinho mais pro final do vídeo, porque é um spoiler bem grandão. E aí vocês escolhem se vocês querem assistir ou não ou pular. Tá, acabou o baile, a Kitty tá simplesmente arrasada, porque agora ela percebeu que não vai se casar com Vronsky, ela recusou uma pessoa que ela poderia amar e que ele poderia amar ela, e ele poderia ser um ótimo marido, porque o Lievin é uma pessoa super gente boa, só que ela recusou ele por um homem que se demonstrava interessado, mas que tava dançando com uma outra mulher. Então, assim, ela sai arrasada, tanto que ela fica doente e a família da Kitty tem que passar um tempo em uma estação de águas na Alemanha pra ela poder se recuperar. Bem interessante, isso acontece na parte 2. Como acaba a parte 1, que eu acho interessante comentar, é a Anna voltando a Moscou pro marido e pro filho. E adivinha só o que ela está lendo? Um romance inglês. Só que o Tolstói escreve um romance inglês no sentido de como nós estaríamos falando, ela está lendo um Nicholas Sparks da vida, sabe? Ela tá lendo um romance Água com Açúcar, em que tem uma heroína, tem uma pessoa e não sei o quê, e eles se encontram, enfim. Daí ela tá lendo isso no vagão de trem, e aí ela fecha o livro e ela não quer mais ler aquilo, porque ela tá cansada de só ler. Ela quer viver uma história de amor emocionante, e de paixões arrebatadoras. E adivinha quem que aparece na estação de trem quando ela chega? O Vronsky. Então isso é meio que... Ela fala, inclusive, que essa vontade dela de viver uma paixão arrebatadora é quase como uma outra Anna. E essa outra Anna, uma Anna um pouco mais selvagem, podemos dizer assim. Inclusive, essa outra Anna é muito ciumenta. Ela aparece diversas vezes no livro. E os dois acabam terminando o livro se tornando amantes. A parte 1 se tornando amantes. E aí o destino dos dois, a partir daí, foi selado já. Tanto que a Anna tem... A gente sabe o final do livro. Se você ler com um pouco de atenção, a cena do trem em que o Oblonsky vai buscar a Anna e o Vronsky, a sua mãe. Se você ler, acontece algo ali. Só preste atenção nesse fato, tá? Eu não vou falar mais nada, porque senão eu vou estragar a diversão do livro. Mas enfim, o Tolstói deixa dicas bem claras sobre o decorrer do livro. Enfim, o tempo vai passando. E aí a gente conhece uma parte muito interessante da história de amor desses dois, que é a parte do Alexei Alexandrovich, que é o marido da Anna. E é muito interessante porque o Tolstói traz o lado da pessoa traída nessa história. E eu acho que
muitos podem ficar com raiva do Alexei, só que eu vou falar que eu fiquei com muita compaixão na maior parte do livro, realmente, porque ele é uma pessoa meio bitolada no trabalho, só que parece que ele tem uma boa relação com a esposa, só não é um casamento, assim, muito Nicholas Sparks, sabe? É um negócio, assim, um pouco mais pacato, porque ele é mais velho, eles tiveram um filho, eles se dão bem, só que a Ana queria algo um pouco mais efervescente, talvez? Não sei nem se é essa palavra. E aí o Alexei, ele é muito preocupado com a opinião dos outros, né? A opinião pública. E ele demora muito pra perceber a traição, mas muito mesmo. E quando ele percebe, ele evita Essa é a única parte que eu fiquei um pouco brava com ele, vou ser bem sincera. Que ele evita bater de frente com a Ana. Tanto pra... Assim, eu acho que dá pra passar um pano. Porque assim, ó, ele evita bater boca com a Ana, interrogando ela justamente por duvidar que ela fosse fazer isso. Porque assim, ó, se ele fosse perguntar, tu tá me traindo, e ofender a honra dela, e ele também não queria falar, tá, eu tô te traindo sim, daí ele ia ficar assim. E aí ele ficou meio nesse negócio. Só que ele só começou a reparar na traição da esposa quando as coisas em sociedade ficaram um pouco gritantes, sabe? Ele realmente percebeu isso quando a Ana e o Vronsky, eles estavam no jantar. Daí os dois estavam numa mesa de canto, tendo uma conversa bem acalorada, sozinhos. E aí o Alexei olhou, tava todo mundo olhando e comentando, e ele, ué, mas por que estão falando da minha esposa? E aí ele entende, ele começa a suspeitar, só que ele não quer duvidar da Ana, porque a Ana, nessas primeiras páginas, se mostra uma mulher realmente muito boa, né? E assim, ó, outra coisa, meio fora. Gente, a mãe da Ana e do Oblonsky não soube educar os filhos, né? Porque os dois cometeram traição. Os dois filhos. Enfim. Daí tem uma cena que é quando a Ana fala... Porque assim, ela também se farta do Alexei não fazer nada, porque ela sabe que ele suspeita de uma possível traição, e ela, tipo, queria uma atitude dele. Inclusive, eu acho, assim, um máximo não, né? Eu acho isso meio exagerado. Mas eu acho muito interessante que o Alexei, quando tava suspeitando de uma possível traição, ele tava perguntando o que ele deveria fazer. Daí chegou a passar na cabeça dele fazer um duelo com o Vronsky. E não é uma boa ideia, né? Eles não fazem. Só que assim, a Ana conta pra ele na volta de uma corrida de cavalos, porque o Vronsky compete, e aí o Vronsky tinha se machucado. E aí a Ana, ela fica super preocupada, e fica querendo saber onde que tá ele, onde que tá ele, onde que tá ele. O Alexei percebe isso, e aí ele retira a esposa do lugar, porque sabe que a imagem dela socialmente não tá muito boa. E aí ela admite pra ele que ó, eu tô sim traindo ele, traindo você e tal. Daí o Alexei fica um tempão pensando o que ele resolveria. E aí ele impõe uma regra pra Ana, que é que o Vronsky não apareça na casa dele. Essa é a única regra. Assim, isso é meio... Ele poderia ter exigido que... Assim, no mundo perfeito ele queria que ela parasse de vê-lo, só que ele sabia que isso não aconteceria. Daí ele pede só pro Vronsky não aparecer na casa dele. O que ele faz? O que a abençoada faz? Ela leva o Vronsky na casa deles. E o Alexei encontra o Vronsky lá. E esse é o momento que os dois se encontram e o Alexei não faz nada. E aí eu acho que depois disso, vem a decisão do Alexei de pedir o divórcio. O divórcio, antigamente, não era algo plausível, né? E ele ficou muito temoroso. Então, assim, demorou bastante pra ele tomar essa decisão de pedir o divórcio. E ele finalmente ele pede o divórcio e a Ana recusa. E foge com o Vronsky pra Europa. Então, assim, ela teve a oportunidade. Depois, ela pede de volta e é recusado pelo Alexei. Mas o Alexei oferece pra ela o divórcio e ela simplesmente resolve não aceitar.
Então, assim, a Ana com certeza não é inocente. E ela ainda fica orgulhosa, ela ainda tem um orgulho de ficar brava com a Alexei depois dela pedir. Ela recusa o divórcio, ela foge com o Vronsky, ela abandona o filho. Daí depois ela ficar muito brava com ele por ela não poder ver mais o filho dela. E depois por ele não liberar o divórcio. Então, assim, é uns negócios assim meio absurdo. A Ana parece ser muito mimada, ela não percebe que. Gente, é muito fora, muito fora, muito fora. E as pessoas também não percebem, sabe? Começam a tratar ela mal e tal. Mas ainda é com um tom de fingimento. A Dolly, assim, tem um momento do livro em que o Vronsky e a Ana voltam. E aí o Vronsky, eles vão lá pro campo. Inclusive, tem um momento do relacionamento dos dois que eu acho que passa essa lua de mel. E um se farta do outro. E aí a Ana tem muita crise de ciúme. O livro todo, assim, crises de ciúme gigantescas, colossais. E aí ela vive encucando com o Vronsky, brigando com o Vronsky. Lembra muito a Hera, né? Na Ilíada. Enfim. E aí os dois ficam brigando muito. E aí parece que um para de cansa do outro. E aí quando os dois ficam sozinhos no campo, eles querem logo ir pra cidade porque eles não têm nada pra fazer. O Vronsky volta a pintar justamente pra não ter que ficar muito tempo com a Ana. Então a dinâmica deles vai mudando e isso vai acarretar diversas mudanças, né? Diversas consequências. Parando de falar um pouco desses dois, que é um casal assim realmente bem problemático, nós temos o Lievin, que levou um fora da Kitty. E eu acho que esse período que ele tá aceitando e digerindo é muito doloroso pro leitor, só que também surgem diversas reflexões filosóficas do Lievin, porque assim, ele filosofa demais. Demais, demais, demais. Religião, política, bem comum, e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o lá. Então assim, foi bom ele ter se casado com a Kitty, porque ele para de filosofar um pouco, e ele viaja muito na maionese, assim. É a minha impressão, pelo menos, que ele viaja demais, muito, e aí eu adoro o Lievin, mas ele viajava muito, Daí tem uma hora que ele vê a Kitty indo pro campo, daí volta a palpitar, porque ele tinha se decidido, em um momento do livro, que ele ia se casar com uma camponesa. Ele ia ser feliz com uma camponesa, criar os filhos no campo, com os mujiques e não sei o quê. Daí passa a Kitty, daí ele percebe, nossa, eu amo essa mulher, como que eu vou me casar com uma camponesa? Esses planos que eu fiquei filosofando vão ter que ser guardados na gaveta. Nisso, a gente tem um período de tempo. E lá pela página 300, ou seja, os dois demoram 300 páginas para ficarem juntos. E eu acho isso muito, muito genial da parte do Tolstói, porque não é um romance corrido. A gente realmente entende porque um passa a gostar do outro. E a cena em que o Lievin pede a Kitty em casamento é simplesmente a coisa mais fofa da literatura russa. Porque eles vão escrevendo em uma tabuinha de giz, que pelo visto é um jogo, letras, e aí um vai entendendo o outro, e aí o Lievin pede desculpa, a Kitty pede desculpa, perdoa pelo meu orgulho, e aí o Lievin pede ela em casamento, e ela fala assim, aceito, e aí eles se casam, e assim, é muito fofo. Só que eu acho importante ressaltar que os dois, depois de casados, a história não vai parar, os dois casaram felizes para sempre, não. Nós temos, depois disso, a vida de casados dos dois. E a vida de casados dos dois mostra a verdade nua e crua. Curiosidade, antes de falar da vida de casado do Lievin e da Kitty. O jeito que o Lievin pediu a Kitty em casamento, com base no Rubens Figueiredo, foi o jeito que o Tolstói pediu a sua esposa em casamento. E é a coisa mais fofa desse mundo, né? Porque o Tolstói colocou muito dele no Lievin. Então, o Tolstói devia ser uma pessoa muito gente boa mesmo. Voltando. O Lievin e a Kitty passam por muitos problemas em relação à adaptação depois de casados. Os 3 primeiros meses de casados, o Lievin fala que pensava que a vida só começava depois do casamento. E ele percebeu que a vida dele parou depois do casamento. Porque assim, ele não conseguia mais fazer os trabalhos dele, ficar filosofando, essas coisas. E aí ele fica meio... ele fica estressado e os dois discutiam bastante nos 3 primeiros meses. E eles falam... o Lievin pensa, né? Que depois daqueles 3 primeiros meses o casamento foi bem.
Só que aqueles foram os 3 piores meses da vida de casados dos dois. E é muito isso, sabe? Porque quando tu casa com uma pessoa, tu tá juntando, né? Tu tá fundindo culturas, jeitos diferentes. E os dois juntando as duas coisas, duas culturas totalmente diferentes. Porque o Lievin é uma pessoa um pouco mais velha que a Kitty. A Kitty é novinha também, ela é meio inexperiente, ainda tem uns caprichos, enfim. Então, até os dois se acostumarem nessa dinâmica familiar nova, leva muitas discussões, leva tempo. E eu acho importante também colocar que o Lievin achava que ele não teria esses problemas familiares. Ele via a Dolly educando os filhos de um jeito, discussões entre marido e mulher, e ele jurava pra si mesmo que ele não discutiria, teria filhos perfeitos, que faria não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E ele colocando em prática e vivendo isso, ele percebe que não é assim. E que a vida não é uma linha, não é algo retilíneo que você consegue controlar. E que você não vai casar com alguém perfeito. E que a vida realmente não começa só depois do casamento, igual o Lievin pensava. Tem um antes, um depois, e o depois é maravilhoso, e o antes também. Então, é muito legal ver essa construção do Lievin. E a vida de casado dos dois é muito fofo. Tanto que, eu vou falar, a cena da morte de um dos irmãos do Lievin é uma das cenas mais impactantes desse livro. Porque, assim, nós tivemos a cena do parto da Kitty, que é bem forte. E essa cena do irmão do Lievin, o Nikolai, que também é um personagem bem excêntrico, vou falar, gosto bastante dele. Ele é bem curioso. É um personagem bem rico. E, enfim. E essa é uma cena que o Lievin, o irmão já tava meio adoentado. E aí ele pede pra uma companheira, a companheira do irmão, o Nikolai, a companheira do Nikolai, mandou uma carta pro Lievin falando que o irmão tem poucos dias e que é pra ele ir correndo pra onde o irmão está. E aí ele cisma com a Kitty que ele não quer que ela vá, porque ele acha que ela só quer ir pra não ficar sozinha e não sei o quê. E assim, essa é uma cena que eu acho que, eu não sei, pode ser impressão minha, mas eu tenho a impressão de que a Kitty realmente queria, e ela fala isso pra ficar com o marido, porque assim, o irmão dele tá morrendo e ele não quer que a esposa vá, porque ele acha que é um capricho dela, um mero capricho. E a Kitty fala que não, mas eu quero ficar do seu lado. E no final das contas ela vai. E é uma cena assim, o capítulo, né, porque são vários capítulos que vai narrando, são cenas muito lindas e tocantes, porque o Lievin, ele tinha filosofado um pouco sobre a morte e ele tinha chegado à conclusão de que não valeria viver, porque esse era o fim único. O final e ponto. Enquanto isso, a Kitty e a companheira do Nikolai, elas sabiam que tinham a morte, elas estavam vendo um enfermo morrer, e mesmo assim elas não pensaram sobre isso, elas só agiram e cuidaram dele. E o Lievin coloca que ele não conseguiria ter feito tudo que a mulher dele fez, e ele fica impressionado porque é muito tocante essa cena, e agoniante também, porque a gente vê o Nikolai lá sofrendo. E, assim, eu não sei se era pra ser engraçado, mas tem uma parte que o Nikolai fala assim, ele, assim, não tem mais o que fazer pra ele ficar bem. E aí ele fica falando, me traga um médico famoso, parecido com... Aqui. Me traga um médico famoso, me traga um médico famoso. Daí o Lievin, a Kitty, a companheira dele falam, não dá. E esse irmão era brigado com outro irmão do Lievin. Daí ele falou assim, tu quer escrever alguma coisa pro teu outro irmão, né? Pra não falecer sozinho, brigado com ele. Daí ele fala assim, quero sim, escreva, me traga um médico famoso. E eu fiquei... excêntrico, viu? Um personagem excêntrico. E também tem a cena do parto da Kitty, que também é bem agonizante. Eu acho que essas são cenas, assim, de dor, que tem muito aqui nessa pecinha. A morte de Ivan Illich, os gritos do Ivan quando estava prestes a morrer. Uma peça muito boa, tá? Peça não, novela. Leiam isso daqui. E depois leiam esta maravilha.
Gente, eu tenho muito a comentar sobre esse livro, mas eu não vou me estender demais porque esse vídeo já está gigantesco. Eu quero só comentar um pouquinho sobre o final. E esse final contém spoilers monumentais. Então, assim, eu me despeço aqui das pessoas que não querem saber o que acontece nessa dinâmica vronskiana Alexei e querem descobrir por conta própria. É aqueles curiosos. Bom, vamos lá. Gente, o final da Ana é simplesmente trágico. Lembra que eu comentei que, aos olhares um pouco mais atentos, nós temos quando o Oblonsky vai buscar a Ana no trem, um mujik bêbado acaba morrendo atropelado por um trem. Isso é literalmente um aviso em letras neons qual será o final da nossa protagonista. Sim. Ela tem um acesso... Assim, ó, gente, o que eu acho? Minha opinião, minha humilde opinião. A Ana, me cabe a impressão de que ela, depois de ter se mudado, fugido, abandonado o filho, ela fica com um pouco de remorso, eu acho, mas ela sente muito nojo do marido, então eu não sei se remorso é a palavra. Culpa, talvez, por ter abandonado o filho. E ela começa a ter muitos acessos de ciúmes pelo Vronsky mesmo. Mas assim, muitos. Ela começa a achar que a mãe do Vronsky tá jogando outra mulher pra cima dele. E que pela condição deles não ser legitimada, tá tudo dando errado. E ele vai abandonar ela pelo amor. E não sei o quê. E ela, pra fugir dessa situação, ela fala diversas vezes em cometer suicídio. Só que assim, ninguém leva ela muito a sério. E aí, ela tem um acesso de ciúme gigantesco, mas assim, gigantesco mesmo. E aí, o Vronsky tá fora, resolvendo uns assuntos, e eles iriam finalmente retornar ao campo pra ter uma vida um pouco mais tranquila. E aí, ela manda uma mensagem pra ele, falando pra ele retornar pra casa, porque ela tava muito brava, ela não sabia onde ele tava e tal. Daí, ela vai atrás dele. E aí, o bilhete chega depois, na casa, enfim. E aí ela vai pra estação de trem, porque ele precisava pegar um trem pra chegar onde o Vronsky tava. Só que ela chega na estação de trem e tem tantos pensamentos, e ela tá realmente, acho que, meio louca. Ela acho que fica meio louca pro final do livro. E ela fica aturdida e não sabe o que tá fazendo ali, e aí procura onde tá, e todo mundo parece meio estranho a ela. E aí quando vê, ela fez o que ela fez, entendeu? E é uma cena, assim, muito chocante e triste, porque você fica agoniado. Você não... Por mais que eles tenham feito atrocidades, você não quer que uma família termine do jeito que terminou. E depois, no capítulo, assim, tipo, acaba assim a parte 7. Daí depois, a parte 8, que é a final, que é bem curtinha, a gente tem o Vronsky e a gente fica simplesmente com o coração despedaçado pelo Vronsky, porque por mais que ele seja irritante o livro todo, você vê aquele sofrimento genuíno. E eu acho que o que intensifica isso é a Ana falando que cometeria suicídio justamente pra ver o Vronsky sofrer, pra reavivar, pra ver se ele ainda tinha amor por ela, se ele sofreria com a morte da Ana. E ela faz isso, e eu acho... Nossa, eu acho que esse final foi assim... tem tantas coisas pra comentar. Eu queria ler, só pra finalizar mesmo o vídeo, um trechinho que eu estou lendo esse livrinho aqui, do Ítalo Calvino, Por Quem Ler os Clássicos, e ele vai falar um pouquinho do Tolstói, de um livro dele, não é Ana Karenina, só que é uma passagem que exprime exatamente o que é Lev Tolstói, como ele escreve, e eu acho que depois de algumas coisinhas assim, e próxima obra do Tolstói, ou será Padre Sérgio, ou Guerra e Paz. Estou vendo, mas olha só, o que o Ítalo Calvino escreve. Como no narrador mais abstrato, o que conta em Tolstói é aquilo que não se vê, aquilo que não é dito, aquilo que poderia existir e não existe. E é muito isso, gente. O Tolstói é exatamente isso, porque ele não fala as coisas, bah, é isso daqui, tá escancarado, vocês não precisam pensar. Eu acho que essa que é a graça em ler os livros dele, porque você fica imaginando e fazendo, e pensando, e escrevendo. Gente, esse livro aqui tá todo rabiscado, porque você fica tentando entender o que ele tá tentando falar, mas será que é isso mesmo que ele tá dizendo? Será que essa é a mensagem do livro? Eu vou parar por aqui. Leiam.
Ana Karenina. Por favor, assim, todo mundo tem que ler esse livro pelo menos uma vez na vida. Porque é fenomenal, é espetacular, é perfeito, é monumental. É um livro que realmente daria pra fazer um curso só sobre Ana Karenina. Ou, eu não sei as outras obras do Tolstói, tá? Guerra e Paz. Virei aqui comentar sobre Guerra e Paz. Talvez no final do ano, quando eu entrar em férias. E eu lerei Guerra e Paz, talvez. Gente, por favor, leiam Ana Karenina pelo bem de vocês. Porque, assim, eu não imagino uma pessoa que passa e não lê Ana Karenina. Porque, assim, é fantástico. Se eu não... tem adaptações pro cinema, eu não vi ainda. E não sei se eu pretendo ver. Porque, assim, esse livro é muito bom. E eu quero continuar com essa impressão. Porque, geralmente, assistir a adaptação do cinema não é uma boa ideia aos leitores, não é mesmo? Essa edição é muito boa, da Companhia das Letras. Eu adorei o prefácio e o pós-fácio. O prefácio é do Rubens Figueiredo. E ele, inclusive, traduz vários livros. Ele e o Boris Schneiderman, eu sempre vejo eles. O Boris traduz mais pra Editora 34, mas o Rubens Figueiredo, ele traduz Crime e Castigo numa edição bem boa. Que também lerei e trarei pra vocês. Calma. Essa edição é muito boa. Como eu disse, tem também a da Editora 34, né? Eu nunca li em russo, mas a minha releitura de Ana Karenina virá, e quando eu fizer uma releitura, será gravado em partes. Tipo, parte 1, um vídeo, parte 2, segundo vídeo. Porque esse livro precisa realmente ser com calma, né? Esse vídeo deve ter uns 30 minutos e eu não falei tudo que eu gostaria de falar sobre isso daqui. Gente, um super beijo. Leiam Ana Karenina, deixarei o link pra vocês comprarem aqui na descrição. Aproveitem. Leiam também esse daqui, que é bem legalzinho. Interessante. Vou ver se vou resenhar ou não. E ainda vou ver se resenharei esses dois aqui. Deixarei o link da editora da Companhia das Letras e da Editora 34, tá bom, gente? Um super beijo, se cuidem, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.